Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estou gravando aqui este vídeo para poder compartilhar com os irmãos, interagir com vocês, que é sempre um prazer poder sempre levar uma palavra de conforto a todos vocês, amados. Meus amados irmãos, eu quero expressar a vocês a minha tristeza pela situação do nosso país, pela perda que nós estamos tendo dos nossos patrícios, dos nossos semelhantes, de irmãos, de amigos, de autoridades, de crianças, de mulheres, de adultos, de pobres, de ricos. Nós estamos verdadeiramente passando uma situação. A história já está sendo escrita por essa pandemia, o qual nessa nação brasileira, essa é a maior crise sanitária em que essa nação brasileira, com mais de 500 anos, tem passado. Então isso é recordes, isso aí é histórico. Isso aí jamais, na nossa geração, os nossos filhos, os nossos jovens, nós iremos esquecer. E diante disso eu quero compartilhar com vocês uma meditação bem breve acerca do episódio da cura da filha de Jairo, que está registrado lá em Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o 43. Isso me confortou muito hoje, pensando, meditando, e eu gostaria de compartilhar com vocês quando aquele homem religioso, por nome de Jairo, ele foi até Jesus solicitar que o Senhor fosse com ele e curasse a sua filha que estava moribunda. Jesus foi com ele, curou primeiro no trajeto a mulher do fluxo de sangue e depois foi à casa de Jairo. E quando chegou lá, a filha já não estava mais doente, mas morta. Mas para o Senhor não existe problema. O Senhor a ressuscitou, e isso foi uma alegria para a família e um espanto para aqueles que estavam ali presentes. Mas, amados, eu quero compartilhar com vocês algumas lições muito importantes. Primeiro, nós estamos falando aqui de um homem religioso, de um homem que ele era chefe da sinagoga, um homem em que ele dirigia os cultos. Era como se ele fosse um obreiro na sinagoga. E ele tinha uma causa, uma situação, ele estava enfrentando uma situação que o deixou praticamente desesperado. O primeiro passo, que quando ele chegou até Jesus, ele fez o seguinte pedido, ele fez a seguinte oração, que a filha dele falou para Jesus que a filha dele, de apenas 12 anos, estava moribunda. Ou seja, ela estava praticamente ficando sem vida, estava quase morta. Ela estava praticamente, meus amados irmãos, sendo despedindo deste mundo. Quantos de nós, ou você conhece, ou até você mesmo, pode ter alguém que neste momento você tem alguém que esteja moribundo como a filha de Jairo, alguém em que você olha para ele e vê ele desfalecendo, vê ele praticamente ficando sem vida na atual situação. Isso é tão real para nós, amados, que hoje ficar doente e depender de um hospital, depender de um médico, principalmente de uma internação, é praticamente caminhar para a morte. Isso trouxe um certo desespero para aquele homem chamado Jairo, para aquele líder religioso, para aquele obreiro. E a atual situação que nós estamos enfrentando, amados irmãos, eu faço uma pergunta para refletirmos. Quem de nós que não está até certo ponto preocupado? Porque eu confesso a vocês que eu estou bastante triste com a situação. Eu não vejo no momento uma perspectiva para uma programação materialmente falando. Não vejo, tá? Diante da situação que nós estamos enfrentando, é uma situação em que traz sensibilidade,
para todas as pessoas. Hoje um brasileiro, e principalmente um cristão, que ele não se sensibiliza com a situação dessa nação, com a situação do povo brasileiro, com a situação do seu semelhante, a religião, a espiritualidade dessa pessoa, ela precisa ser questionada, ou a gente não sabe que tipo de mundo essa pessoa está vivendo, porque a situação ela é e está caótica. Assim estava desesperado aquele chefe da sinagoga, por nome de Jairo. Ele disse: a minha filha está morrendo, ela está moribunda, ela está perdendo a sua vida. Então esta foi a oração daquele homem, e isso para nós é uma lição maravilhosa, irmãos, porque isso nos remete a seguirmos o exemplo deste homem, que quando nós enfrentarmos situações desesperadoras como ele, nós devemos ir até Cristo em oração. E eu estava pensando, amado, que nós estamos em um momento não de nos alegrarmos, mas um momento de chorar com aqueles que choram, porque o Brasil está chorando. Ontem, quando um dos jornais nos passaram aqui todos os estados brasileiros em vermelho, tá? Aquilo me assustou muito, e eu pensei comigo: meu Deus, o Brasil todo está doente. É desesperador, amados. O estado de São Paulo está numa situação difícil, tá? E eu pergunto para você, isso para nós não nos faz nós, irmãos, chorarmos quando você vê diariamente passar o relato de morte só de Covid? Porque no Brasil não morrem só pessoas de Covid, tem outras causas de doença que as pessoas estão morrendo. Será que não existe algum brasileiro? Será que não existe algum cristão? Assim como Jairo, ele não está entrando em desespero, ele não está, sua esperança não está desfalecendo. Por quê? Porque tem alguém que ele ama que está moribundo, tem alguém que ele ama que está perecendo, tem alguém que ele ama que está ficando sem vida. O que fazer? Ele foi até Jesus. Então eu estava pensando que neste momento não é momento de pedir para cantar, não é momento de mandar louvores, é momento de mandar oração, de pedir oração. Aquele homem foi lá desesperado, ele fez a seguinte oração para o mestre: Senhor, a minha filha está quase morrendo, vá comigo. E Jesus foi com ele. Glória a Deus. Não quero comentar sobre o que aconteceu no trajeto para que Jesus parou para curar, mas uma segunda notícia chegou para aquele homem. Os amigos, os enviados dos oficiais foram para Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, não importune mais o mestre, não enfadas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Nós vamos imaginar um homem que já estava desesperado, porque a filha estava quase morrendo, e Jesus estava indo com ele, mas agora ele recebe a notícia que a filha já havia morrido. Queridos e querida, como foi o estado emocional, sentimental, a fé daquele homem? Qualquer um de nós no lugar dele, mesmo com Cristo ao nosso lado, certamente, irmão, nós iríamos titubear, nós iríamos ficar em momento de perplexidade, a ponto do Senhor falar para ele: não temas. Aquele homem, quando ele soube aquela notícia, ele ficou temeroso. O Senhor falou para ele: não temas, tá? A palavra não temer significa não tenha medo, tá? Não se preocupe. O Senhor estava dizendo que ele não tema, não tenha medo de perder, não se preocupe com as perdas. E que esta é a palavra que nós queremos ouvir do Senhor Jesus Cristo, para que nós não tenhamos medo das perdas, não ficamos preocupados com as perdas que está tendo. Então, meus amados irmãos, para nós encerrarmos a nossa meditação, o Senhor Jesus, ele ouviu aquelas palavras e viu que aquelas palavras elas soou de forma muito negativa no estado emocional daquele pai, em que ele foi até o Senhor Jesus e ele fez a seguinte oração: minha filha está quase morrendo, venha, põe as tuas mãos sobre ela e cura. Mas agora ele recebeu a notícia que a filha estava morta.
Então o Senhor, irmão, Ele está conhecendo a nossa estrutura, Ele sabe o nosso estado emocional. E nós estamos ouvindo através do noticiário, vendo, recebendo muitas notícias de muitas perdas, de mortes, de carestia, do crescimento da pobreza. Isso acaba nos afetando emocionalmente, irmãos. Mas a ordem do Senhor é essa: não tenha medo, crê somente, ou seja, confia em mim. Então, meus amados e minhas amadas, vamos continuar confiando em Cristo, mesmo com o Senhor ao nosso lado. Nós estamos sujeitos a, eu diria, a entrarmos em perplexidade, a sentirmos medo, decepções diante da situação. Mas eu confesso a vocês, com Jesus ao nosso lado, nós temos um remédio, o remédio certo, porque Ele dará vida, como assim Ele deu vida para a filha daquele homem chamado Jairo, que creu e ficou com Jesus até o fim. Então, independente da situação, daquilo que você esteja enfrentando, Jesus está ao nosso lado. E a ordem e a palavra dele é: não temas, crê somente, acredite, confia. Continuamos orando, amados, porque o Senhor, Ele está a par de toda situação e Ele cuidará de cada situação nossa. E Ele fará tudo para a glória do seu nome, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque tem um decreto nisso. Ficam todos guardados no nome de Jesus. Amém.